Animalada Banhitosa. Fotógrafa Alice Karsminski. Serviço de pintura, Pintura Serrana. Estúdio de dança Life Dance. Lavagem automotiva JL Lavagem Automotiva. Salão de beleza Jasmin. Marmoraria Santa Maria Mármores e Granitos. Clínica Longevo. Confeitaria Cláudia Vijande Confeitaria. Psicoterapeuta, terapia de regressão e terapia holística Neuza Festa. Tudo que você gosta de ouvir. Estúdio. Agora, na Estúdio 87, o debate esportivo mais louco do rádio. Eu arredondo o meu aqui. Estúdio Esporte. Futebol, mulher e rock. Meu Deus, como isso é bom. Meu amor. Estúdio Esporte. Muito boa noite, hein, pra você que se liga aqui na Estúdio 87. É mais um Estúdio Esportes aí que tá no ar pra você nesta terça-feira, 26 de fevereiro, são 7h10. Temperatura aqui na área central, ela é de 17 graus. É um programa especial aí dessa terça, né? Recebendo convidado aqui ilustre na nossa bancada. Galera que também já nos acompanha lá no nosso Facebook, com a nossa live, hein? Que maravilha. Falando muito aí de Veranópolis. Perdeu pro Grêmio ontem, né? Na Arena. Mas Veranópolis joga ainda nesta rodada, né? Em seguidinha entra em campo, né? Porque todos somos São José. O Zequinha aí logo mais. Kid Sangali, Pão Esperoto, tem Paulinho Gusso, também Lucianinho Borges aí conosco, nosso convidado, que daqui a pouquinho dá o seu alô. Lembrando que a gente vai até às 8 da noite aí no ar pra você, programa absolutamente pontual, com super apoio, que é da loja General Store, em novo endereço, na Júlio de Castilho, 630, na sala 4, no Centrão de Vera. Novo ambiente com muitas novidades e novas marcas em moda fitness e casual, masculino e feminino, e suplementos alimentares. Venha conferir nossa nova loja com estilo autêntico e despojado. É a General Store, revendedor autorizado La Bela Máfia. Também tem as lojas Quero. Grandes ofertas para renovar sua casa, é só até amanhã, quarta-feira, então não perca tempo, hein? Tem toda a linha aí de cerâmicas, porcelanatos e revestimentos em 10 vezes sem nada de acréscimo. Também tem Smart TV LED Philips por um preço especial. Mega Roupeiro Santos, 6 portas. Também tem dinheiro na hora, sem burocracia. Marechal Deodoro da Fonseca 353 no centro. É as lojas Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente.
Vera Veículos, comece o ano de carro novo, aproveite as últimas unidades Fiat do ano 2018, modelo 2019 com bônus e super descontos. Na Fiat Vera Veículos você encontra muitas unidades com preços especiais, descontos e excelentes condições. Então aproveite e faça aí a melhor negociação. Acesse veraveículos.com.br ou liga no 3441-2060. É a Vera Veículos, assistência Fiat autorizada. Meu caro Paulinho Gusso, boa noite pra você. O destaque aí desta terça-feira, programa especial, recebendo aí um convidado, né? Ex-atleta e agora trabalha aí na área de comissão técnica, viu, meu camarada? Também vamos falar um pouquinho aí, né, do trabalho aí do nosso parceiro Lucianinho e também do Gilmar. Fala aí, Paulinho. Boa noite, Nato, Lucianinho, Kid, Pão e ouvintes. Cara, meu destaque não podia ser outro, né? É o momento do VEC, né? E 8 rodadas, apenas 3 pontos. Não tem como citar aí elencar culpado, porque acho que todo mundo teve sua parcela. E infelizmente, acho que o VEC não vai se salvar. Vamos torcer até o fim, mas não acredito mais muito. Também conosco tem a Carbonera Pneus, porque a loja conta aí com facilidades de crédito diretíssimo e com serviço completo de geometria. 24 de maio, esquina com a Padre José em Veranópolis, é a Carbonera Pneus. Nutricionista e coach em Camila Barbieri, atende pessoas com alergias e intolerâncias alimentares, compulsão e distúrbios relacionados à alimentação no pré e pós-cirurgia bariátrica. Atua diretamente no comportamento e reeducação alimentar, além de dietas para esportistas e nutrição estética. Atende nas quintas e sextas aqui em Veranópolis, é na Corporale, na Marechal Deodoro 280, edifício San Rafael, sala 10, é no centrão de Vera. Fone e WhatsApp é o 999394811, é a nutricionista e coach Camila Barbieri, meu caro Kid Sangalli. Boa noite também para você. Boa noite, Renato Sangalli, boa noite, queridos ouvintes da estúdio. Satisfação estar aqui hoje nessa bancada justamente com um dos grandes atletas da história do nosso pentacolor, né? Um dos grandes atletas também do município. E o meu destaque, Renato Sangalli, é o seguinte: eu não estou conseguindo lidar e não vou conseguir lidar com o rebaixamento do VEC. Não só você, viu, Kid Sangalli? Caso se confirme, porque ainda temos aquela esperança, aquela expectativa. Mas como Dé Badalotti falou na sua resenha, a resenha pentacolor de ontem para a derrota do VEC, a luz está se apagando. Vamos falar em seguidinha bastante aí sobre as projeções, até porque, como eu falei, está iniciando, né? Em seguidinha, inclusive, passa no Premier aí o confronto de São José e Brasil de Pelotas. O Brasil não pode pontuar de nenhum jeito, hein? Também temos aí o super apoio desta noite de Supermercado BES, com compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde, compras para o almoço ou rancho do mês. O Super BES é o super da família. É o endereço certo aí para você fazer as suas compras, promoção toda a semana feitas para você. O interesse do BES é a sua satisfação, sempre atendendo de segunda a sábado. Na Benjamin Constante 597, fone 3441-1865, Super BES, o super da família. E Dr. Rubens Bassani, agora ficou mais fácil cuidar de sua saúde bucal em Veranópolis. Dr. Rubens Bassani é cirurgião dentista. Atende na galeria do edifício contemporâneo, ao lado do Banco do Brasil. Dispõe de consultas de rotina e limpeza, estética dental e restaurações, clareamento dental, cirurgia plástica gengival, cirurgias orais, implantes e prótese dentária. Atendendo conforme a sua disponibilidade de tempo, inclusive ao meio-dia e à noite. 99682-0246. Dr. Rubens Bassani é cirurgião dentista. Meu caro Pão Esperoto, muito boa noite também pra você, meu querido. E aí? Boa noite, Nato. Boa noite, bancada aqui. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, né? Tem eles também. Rádio não é só rádio mais, é TV também, né? Muito boa noite aí, uma satisfação enorme estar aqui presente nessa noite. Nosso grande amigo Lucianinho aí, que viveu aquela fase épica no nosso pentacolor, né? Vamos sempre destacar aquela fase maravilhosa e vamos rezar para que um dia ela retorne, né? Vamos rezar, não só rezar, né? Chamar todos os santos e os voodoos, tudo que é possível, viu, meu caro Paulo? Se fosse o mês ainda de fevereiro, ainda nós tínhamos salvação, né? Mas tá terminando. Tá terminando, fevereiro é mês de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes ia operar o milagre. Mas ainda temos. Agora, vamos esperar que ela entre que seja 31 dias em vez de 28, né? De repente a gente se salva.
Muito bem, Bona Pizza, hein? O nosso mais novo apoiador aqui do nosso Estúdio Esportes. Você que gosta de saborear uma pizza, venha conhecer o Bona Pizza. São pizzas congeladas, que é uma delícia, feitas com aquele tradicional toque italiano. Muito mais recheio, sabor inconfundível, mais de 40 sabores. A Bona Pizza é conjunto de sabor, recheio e qualidade. Atende aí na Fabiano Resque, bairro Renovação 668. Faça a sua encomenda via fone e WhatsApp 999776432. Também conheça a página do Facebook. É Bona Pizza Original. Pizzas artesanais com sabor, recheio e qualidade. É na Bona Pizza, meu caro Lucianinho Cardoso Borges. Satisfação em ter você aqui conosco. Primeiramente, obrigado aí pela tua presença. E o que dá pra falar aí já de cara, meu caro Lucianinho, desse momento aí extremamente delicado do nosso Pentacolor, já que a rodada se encerra logo mais. E os resultados da rodada que se iniciaram no sábado não foram nada favoráveis, né? Já que o São Luís venceu o Juventude no Jacônio, o Aimoré bateu o Novo Hamburgo de virada. E quem sabe o Brasil aí faz mais um crimezinho, entre aspas, naquela questão de zebra, até porque joga no Zequinho. O Passo da Areia sempre é temido, o gramado sintético. Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Nato. Boa noite aos ouvintes da Rádio Estúdio. Boa noite ao pessoal aqui da bancada. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Parabéns para vocês todos aqui pelo visual. Bonito, interessante, aconchegante. Então, de parabéns à Rádio Estúdio. E um momento delicado, né? Falando de futebol e precisamente falando do Veranópolis, a gente fica numa situação difícil, né? Principalmente nós veranenses aqui, de toda a história que a gente tem conhecimento, né? Principalmente eu, quando eu estive aqui em 92, né? Na fusão entre Dalban e Veranense, nesse momento sentindo um certo dor, né? Porque vendo o Veranópolis nessa situação é difícil, porque o Veranópolis, em todos os anos que participou do campeonato, sempre teve seu nome bem divulgado. E esse ano, infelizmente, está num momento ruim. Mas queira Deus que esses próximos jogos agora ainda possa ter uma luz aí que possa ainda colocar o Veranópolis numa situação boa na tabela. Vamos falar bastante em seguidinha mais sobre o VEC, o jogo de ontem também contra o Grêmio, questionamentos aí pra galera, lembrando só que quem quer participar, né, tradicionalmente, 34414733, telefone, WhatsApp, deixa aí o seu recado, manda a sua pergunta aí pro Lucianinho, deixa aí o seu palpite a respeito do Pentacolor e mais o que a galera queira colocar aqui no nosso programa, facebook.com/estúdio87fm também, né, a galera deixa aí o seu comentário na nossa live também, via YouTube, né, com a Estúdio TV, é isso aí, a Estúdio TV bombando com as suas transmissões, com as suas matérias, as suas reportagens também, mais um canal pra galera curtir sempre aqui os bastidores do nosso programa, né, mandando já um grande abraço pra ele, viu, que tá aqui, ó, Giovanni Tomás, conhece essa fera lá do Prata? Ele mesmo, tá aí, ó, mandando um abraço pra galera e curtindo o nosso programa. Boa noite, paz e bem, tá dizendo aí a Mariângela, paz e bem pra nós e também pro VEC, viu, Mariângela? Marcelo, grande Marcelão, da gurizada da bancada, tô aqui em Arroio do Sal, só curtindo, abração Nato e galera, valeu meu querido Marcelão, boas férias aí pra ti, meu guri. Muito bem, Badalote fez a resenha do Veranópolis ontem, né, pra derrota de 2-0 pro Grêmio na Arena, como eu falei anteriormente, o título dele foi A Luz Está Se Apagando, por quê? Porque ainda na última partida em casa contra o Juventude, naquela derrota de 1-0, o Thiaguinho Moraes fez a resenha e colocou que ainda havia, né, aquela luz no fim do túnel, porque a gente colocava em projeções de que 7 a 10 pontos das últimas 3, porque você descartava já o Grêmio, né, de 7 a 10 pontos nos últimos 3 jogos, a dupla Brapel em casa e o São Luís fora, teria uma grande chance. 1-0 São José, que disse Gali. 1-0 São José, o que tá assistindo aí no Premier, né, gol de quem aqui, ó? Bola de pé direita, para a esquerda chegar em Thiago Pará. O atacante bateu o rasteiro, então, e abriu o placar Thiago Pará. Aí, as bênçãos estão vindo de Pará, viu, Pão? Lá do Pará, com o Thiago Pará fazendo 1-0 pro São José. Que maravilha. Resultado, graças a Deus. Resultado excelente, com 2 minutos que disse, ou não? 5 minutinhos aí de partida, já o São José fazendo 1-0. Muito bem. Caso o São José não pontue hoje, desculpa, o Brasil de Pelotas não pontue, realmente perca aí para a equipe do São José, que seria o resultado, acredito que normal, né? O resultado normal para a partida ser no estádio Passo da Areia, lá em Porto Alegre. Seguimos aí com a projeção de Veranópolis 3, o Brasil segue os seus 4, a Avenida 6. Acredito que os resultados do fim de semana, há quem ainda coloca o Juventude pelas suas atuais situações, as suas atuais atuações. O Lucianinho ainda coloca o Juventude, esses 10 pontos já é uma gordura bem grande pro Juventude, porque o Juventude ele tem aqui só para passar, para complementar o Caju agora, nona rodada, no Jacone,
Depois o Juventude enfrenta o Novo Hamburgo fora de casa e ele encerra recebendo o Avenida. E vai estar ainda provavelmente brigando contra o rebaixamento. Não é tão simples, né? Em casa não tem conquistado grandes pontos, não, o Juventude. Mas acredito sim, Nato, de que o Juventude já está num momento bom em relação à tabela. Por quê? Soma 3 vitórias. E acredito que as vitórias nesse momento na competição vai ser o fator que vai determinar os rebaixados. Então o Juventude já está com 3 vitórias, né? Então acredito que o Juventude escape desse temor aí do rebaixamento. E podemos dizer que os 3 pontos justamente sobre o Veranópolis é que garante o Juventude pelo menos a elite do futebol gaúcho para o ano que vem, porque foram os 3 pontos da salvação, hein? Um empatezinho contra o Veranópolis, a situação do Juventude ela já mudava, né? Ficava com 8 e hoje pelo menos era bem diferente essa situação daí, né? Um jogo onde que nós tivemos o privilégio de assistir e ficamos assim, em relação ao Juventude, eu fiquei bem assustado com a equipe do Juventude. Mas o Veranópolis não fez por merecer o jogo, né? Não conseguiu a vitória e o Juventude num lance determinou o resultado e somou os 3 pontos que foi importante para eles. Daqui a pouco eu quero abordar uma situação aí contigo, inclusive, especialmente aí do Juventude, até pela passagem, né, que vocês tiveram aí pela equipe caxiense. Dé Badalotti então fez a resenha com a luz está se apagando. E inclusive o Badalotti ele inicia lá a sua resenha, viu, que você falou aí da sua tristeza, todos nós aqui, né? Bastante chateados aí com essa situação, né? Torcedores do Veranópolis e tudo mais. O próprio Lucianico fez história com a camisa pentacolor. E o Badalotti coloca lá, né, na sua resenha os primeiros 2 parágrafos falando das ligações, né, do grande Ezenir, né, Badalotti, o seu pai, falecido Ezenir Badalotti, que foi o primeiro diretor de futebol da equipe do Veranópolis. E o Badalotti inclusive cita, né, a penúria, né, o quanto complicado foi o início do Veranópolis, né, até na questão de patrocínio, na questão de dinheiro, né, para poder movimentar, né, o clube, uma cidade pequena, jogando a elite do futebol gaúcho, né? São 26 anos, se vão aí 2 décadas e meia na elite do futebol gaúcho. E então o Badalotti inicia a sua resenha falando de tudo isso, cara. É muito bacana, inclusive, né? E ainda acredita. A luz está se apagando, mas ainda há chances. E inclusive o Badalotti, assim como o Thiaguinho na última resenha, chama a atenção. O pessoal faz um apelo para quem vai o Davi Farinha, para que apoie, para que realmente torça pro Pentacolor, né? Só ir lá cornetar não adianta, né? Realmente tem que ir lá e torcer. O pessoal tem se engajado no final das nossas escritas aí, das nossas colunas, das nossas resenhas, fazendo, né, essa mobilização para realmente o pessoal que gosta de futebol, que gosta do Veranópolis, para que possa ir e apoiar, né, o Veranópolis. Até porque, se confirmando essa derrota aí, olha, uma vitória contra o Pelotas, o ânimo muda, né? A primeira vitória na competição, em casa, então acaba mudando, né? Acaba sendo a decisão lá em Ijuí. Mas ainda assim, 7 pontos ainda vai estar dentro, né, do limite aí pra poder escapar. Ou será que agora é só 9 mesmo, Kid? Não, só 9. 7 pontos cai. Por quê? 7 pontos cai. Tu não acredita nas derrotas aí dos adversários, dos concorrentes? Basta ver a tabela aí. Tipo, tem que dar tudo muito certo pro Veranópolis. Só com apenas 7 pontos, o Veranópolis não escapar do rebaixamento, né? O Avenida, vamos passar os 3 jogos do Avenida do Brasil pra ficar bem claro aqui, ó. O Avenida agora tem na 9ª rodada, portanto, a equipe do Novo Hamburgo em Novo Hamburgo. Depois o Avenida recebe o São José e, como eu falei anteriormente, enfrenta o Juventude no Jacone. Quem sabe o Juventude não brigando pra mais nada. Ou quem sabe brigando por uma vaguinha entre os 8, né? Pode acontecer também. Ou quem sabe o Juventude brigando pra não cair. Porque se tu pegar a tabela do Juventude, o Juventude... Eu passei antes pro Lucianinho essa questão, né? Acho. Quem sabe eu ainda fecho com o Lucianinho de que esses 10 pontos, os 3 contra o Veranópolis, acho que garante o Juventude. Mas enfim, é peculiar. Ou seja, a tabela do Avenida ela é extremamente complicada. Eu não sei se o Avenida faz mais do que 9, por exemplo. Não chegaria a 10, tá? Vamos contar que o Veranópolis ganha 2 e empata 1, o mínimo do mínimo que precisa. O Veranópolis chega a seus 10 pontos. Mas chega com 2 vitórias só. Não sei 9, mas pelo menos pelo saldo em comparação com a Avenida, hoje já é muito interessante. Já é muito interessante, o Juventude não. Mas vamos colocar 10, vamos colocar esse empate lá em Juí, porque de repente é o ponto da linha de corte, realmente. O Avenida, eu não sei, cara, se consegue fazer mais do que 3. Não sei, sinceramente, eu não vejo a Avenida com mais do que 9, tá? Nos 3 jogos. Vamos colocar isso. E o Brasil tem. Aí esse é o grande problema. Perdendo hoje, cara, é excelente. Porque o Brasil, ele recebe o São Luís, né? Você recebe o São Luís, apesar do São Luís ganhar um novo ânimo, né? Escapou do rebaixamento, tá com 11, tá em 7º hoje. Briga por uma vaga melhor, né, entre os 8. Eu via os seus dirigentes falando que a projeção agora das 3 rodadas é brigar pra ficar entre os 4, pra poder levar o jogo pra dentro da sua casa decisivo do mata. Ou seja, o pensamento lá já é bem diferente. É jogo complicado, mas o Brasil recebe o São Luís dentro da sua casa. Tem o Brapel também no Bento Freitas. E logicamente que enfrenta a equipe do Veranópolis aqui. Perdendo hoje, eu continuo com a minha linha de corte de que 7 pontos o Veranópolis
Você salva. É uma vitóriazinha contra o Brasil, empatando com o São Luís, depois na fogueira aqui no Davi Farina, Paulinho. Eu vejo, olha o olho do Paulinho brilhando já com esses 7 pontos que eu falei agora. Não tem, 7 pontos não tem como. Não escapa com 7, eu acho. Não, mas por quê? Por que 7 pontos? Mais 7, né? Faz 10, né? 10 do total. Mas esse faz 7 nas 3 rodadas. O Veranópolis tem 13, tem 2 jogos em casa. Ganhando os 2 vai a 9, velho. Então. Mais 7 não tem agora. 7, eu tô falando 7 pontos nas 3 últimas rodadas. Aí né? quem sabe. Eu tava entendendo que tu queria dizer que a classificação final com 7, daí eles não, 7 cai, né, mano? Não. 7 pontos. Nós estamos falando a projeção para as 3 rodadas. Então o Veranópolis já tem 3, né, cara? Tá falando que o VEC vai acabar com 10 pontos. Exato. Não, então a conta não é 7, a conta é 10. Não, mas é que nós estamos fazendo o campeonato 3 rodadas. Mas a conta final é 10 pontos. Mas eu pensei que tu tinha entendido também isso aí, claro né? que não, ninguém entendeu aqui. Nem eu, nem o Lucianinho, nem o Paulo. Então tá. Então aqui de repente só eu tô com a tabela aberta aqui na minha frente, né? Guarda i fradai come che gioca fin qua, guarda. Se copa qualche dia che due fradai qua. Não, mas assim, a situação é a seguinte: 10 pontos. Aí, tipo, eu acho que tem que depender de muita coisa aí pra não cair. Mas eu concordo que aí sim, aí pode ser que tenha esperança, dependendo do que acontecer nos resultados, principalmente na próxima rodada, né? Tu frisou muito bem que tem um clássico Brapel, acho que já é... Não é próximo, porque o próximo VEC pega o Pelotas. Quem é que é o Brasil Pelotas? Pega quem mesmo? São Luís. São Luís, né? No Bento Freitas. Aí que tá, talvez se o São Luís segurar o Brasil de Pelotas no Bento Freitas e o Avenida sai pra jogar? Contra Novo Hamburgo fora. Novo Hamburgo fora. Então, o Avenida provavelmente perca o jogo. O Brasil de Pelotas não vença o seu confronto e o VEC consiga de fato a vitória que é tão querida e tão esperada. Aí sim, aí a gente começa a renascer no campeonato. Quem sabe a Fênix renasce na tabela de classificação. Mas é uma situação complicada do Veranópolis. Eu acho que se coloca num ponto em que de 8 rodadas tu não conseguiu vencer, tu só fez apenas 3 pontos. Aí nas 3 últimas rodadas tu vai ter que pontuar e fazer quase que 100% de aproveitamento, cara. É impensável, né? Por mais que tenha um novo treinador, talvez uma nova metodologia de trabalho, tipo, são os mesmos jogadores, né? Não tem muito que a gente... O Luciano tá aqui, ele vive como é que é o ambiente profissional, de como é que funciona. Ele sabe melhor do que a gente o que é que tem que ser feito nesse momento pra motivar, mas nem só de motivação basta, né? É muita coisa dando errado. Pega tudo bem, ontem era um jogo contra talvez um dos melhores times talvez, eu acho ainda que é o melhor time do Brasil, talvez um dos melhores times da América. E num confronto em que pra mim o VEC até foi muito bem perante o Grêmio com ritmo de treino. Mas os gols que o VEC levou foram bizarros. E aí tu vê que a fase é tão ruim que o cara tenta cruzar pra área e a bola mora no cantinho. Então é muita coisa que acontece nessa hora também, numa onda de rebaixamento envolvida. E isso me preocupa muito também pros próximos confrontos do Veranópolis, já que os outros times vêm muito bem. Caso do Pelotas, caso do São Luís, que vai jogar com sua torcida em casa. E aí a última rodada aqui vai ser o Deus nos acuda contra o Brasil de Pelotas. Eu espero que o VEC chegue na última rodada com chance de se salvar ainda. Isso é o que eu quero, que o VEC chegue na última rodada com chance de se salvar. Porque senão nós teremos aí nós 5 aqui assistindo o jogo do Veranópolis no Davi Farina e mais o Dé Badalotti, todos abraçados chorando. O Badalotti ele fez as suas análises individuais, na verdade, uma penca lá de notas 4, algum 3, 2 aí pro Lito, né? Ele deu ontem para o lateral que entrou em meio ao jogo, vem sendo bastante questionado sempre por nós durante todo o campeonato, inclusive esse lateral Lito. Técnico Hélio Vieira, nota 6. É a esperança de remotivação do grupo faltando apenas 3 rodadas. E aí, em cima justamente disso que eu queria pedir pra vocês aí. Lucianinho, ontem o pessoal comentou bastante, vários torcedores em especial, até a própria imprensa, a própria mídia, colocou que houve uma melhora do Veranópolis. Claro que o Kid frisou um pouco a questão do enfrentamento com o Grêmio, né? A qualidade do Grêmio. Mas realmente deu pra ver um pouco dessa melhora na postura do Veranópolis ontem com esses 2 a 0, porque pouco ameaçou o Grêmio, né? Claro, não podia ser diferente porque a sua estratégia ontem, né, caso quisesse propor um pouco mais o jogo, podia levar gol, né? A goleada seria iminente, né? Mas realmente teve essa melhora na questão anímica, pelo menos lá no estádio, vendo o jogo e tudo mais, é uma situação, né? Até porque a gente questiona alguns atletas e há esse burburinho de que tem corpo mole no grupo. Tem alguns que não estão tão engajados com a causa do clube aqui do Veranópolis, da nossa cidade. Outros já conhecem o ambiente e até tá tendo um certo burburinho dentro do seu elenco, né? Que nem todo mundo tá remão bemolado. Sinceramente, eu fiquei com as minhas dúvidas pela televisão, se realmente essa vontade mesmo aí dos atletas. Um ou outro é já de conhecimento, mas minha opinião, pelo menos, já deixando de cara aqui pra passar pra ti, eu não cheguei a ver tanta coisa diferente assim do que eu já venho assistindo até então. Olha, na minha opinião, o Veranópolis teve uma melhora assim. Eu estava em Porto Alegre, eu assisti o jogo dentro da arena e percebi alguns comportamentos do Veranópolis que me deram uma luz. Acredito muito na troca do comando. Os atletas estão conseguindo ter um pouquinho mais de confiança.
até pela experiência que o Hélio Vieira tem como técnico, né? O Hélio Vieira foi meu técnico, é uma pessoa de um patamar de excelência, né? Dá tranquilidade pro jogador, passa confiança, e nesse momento o Veranópolis precisa de confiança. Apesar de tudo que já aconteceu, eu me coloco nesse meio como torcedor. Nesse momento nós temos que buscar alternativas daqui para frente. O que passou, nós temos que buscar soluções, e principalmente as pessoas que estão lá dentro no comando, que é a comissão técnica, que é a direção, e nós torcedores aqui. É incentivar, é dar moral agora para esse momento difícil que o Veranópolis está passando, que nesse jogo, eu não diria os 3 jogos, eu acredito muito no jogo contra o Pelotas aqui, dia 10 de março. Perfeito. Então acredito que nesse jogo, dia 10 de março, vai se definir a vida do Veranópolis no Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque você vencendo o Pelotas te dá um ânimo, te dá uma luz, te dá confiança. E o Veranópolis faz 8 jogos que não vence uma partida. Então o jogo com o Pelotas acredito que seja um ponto inicial para uma grande caminhada até o final do campeonato, para não deixar essa equipe ser rebaixada, porque nesse momento nós torcedores aqui, eu me incluo no torcedor, a gente está sentindo muito. Eu falei antes de que em 92, quando teve a fusão aqui da Alban e Veranense, eu participei de 10 temporadas no Veranópolis. São mais de 200 jogos oficiais com a camisa do Veranópolis. Então eu tenho uma história, tenho um sentimento pelo esse clube. Na minha função, na minha experiência como auxiliar técnico, teve início aqui no Veranópolis, eu e o Gilmar Dalpozo em 2008. Tivemos uma conquista em 2012, campeão do interior. Então nós temos uma história muito linda aqui. A história do Veranópolis é muito bonita. Por tudo, pelo torcedor que se envolve no campeonato, nas partidas. Então nós merecemos, quem sabe, a partir de dia 10 de março contra o Pelotas, uma vitória, para que a gente possa ter uma luz aí e encaminhar uma classificação para a primeira divisão do Gauchão. Esse dia 10 aí, inclusive, de março, né, domingão, os 3 jogos aí, né, que nos interessam, Veranópolis e Pelotas, Novo Hamburgo e Avenida, e Brasil e São Luís, todos eles acontecem no mesmo horário. 5 horas da tarde, os 3 jogos aí, resultados simultâneos daquela rodada. Tem um detalhe que Nato, que pode ser comentado também, que o Pelotas, claro, cada um joga por si, mas até o Lucianinho pode dar um pitaco sobre isso. O Pelotas também não vai querer facilitar talvez a vida do Veranópolis para rebaixar o Brasil? Tu acha que não existe isso dentro de uma rivalidade tão aflorada quanto é a rivalidade de Brapel lá? E até porque o Brasil nos últimos anos está se destacando no cenário nacional. Pô, o Brasil tá na Série B, né? E o Pelotas ficou muito tempo para disputar a elite do Campeonato Gaúcho, né? O Pelotas ficou, acho, uns 5 ou 6 anos aí, né? Podemos até pesquisar para falar mais precisamente. E só complementando o que disse a situação, pelo que eu ouvi de registros de Pelotas, o Pelotas ele tem a grande prioridade no seu ano é justamente a Série B. O Pelotas se chegar a cair pra Série C, a manutenção elite do futebol gaúcho não tem nada de vantagem. Caso caia pra divisão de acesso, a salvação do ano seria a manutenção na Série B, pelo menos. E esse é o grande objetivo do Brasil, né? Claro que não queria gostar, né? Mas não lamentaria tanto uma queda pra divisão de acesso no futebol gaúcho do que se fosse uma queda pra Série C do brasileiro. A grande prioridade do clube realmente é a Série B, se estruturar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Também veio ao encontro, né? Até porque muita mudança, né? Pela campanha que tá fazendo, vai acontecer pro Campeonato Brasileiro que tá aí, né? Mas diria que eu, particularmente, eu tô muito no meio do futebol, né? E eu diria que não, jogar pra perder é difícil. Mesmo que tenha rivalidade, eu acho difícil. Na minha situação, eu nunca presenciei e nunca aconteceu comigo, né? Você jogar pra perder. Então, até porque do outro lado tem profissionais e no mundo do futebol, a conversa ela gira muito. E algum atleta, sabendo de que um companheiro de profissão fez corpo mole, jogou para perder, isso circula muito no meio do futebol, isso não é bom. E então eu acredito muito nos profissionais que estão lá também, e no meu ponto de vista, no meio do futebol, não acredito que não esteja isso, não. Tomara então que seja só no meio fantasma, então, né? No futebol de hoje em dia já não cabe mais isso aí, porque envolve muita coisa, né? Eu acho que todo mundo vai entrar em campo para ganhar sempre. Tu, por exemplo, acaba o contrato agora no Gauchão, pô, ele vai ter que tentar jogar os outros 6 meses, né? Ele vai ter que mostrar o futebol, o jogador, para ser contratado por um outro clube, né? Para continuar.
Porque eles não vão viver de evento e sem treinar até o ano que vem, né? Eu creio que todo mundo vai entrar pra ganhar. Isso que é, infelizmente, né? Porque é ruim pro Veranópolis, mas se o Pelotas desse um arreguinho, né? Ia ser muito bom. Mas o Nato, deixa eu aproveitar que já que nós estamos falando aqui do Gauchão, vamos continuar nesse clima aí. Pode ser ou tu tem alguma questão aí? Não, só atualizar aqui, o Diegão Rodrigues tá dizendo, fala aí, Nato, quanto tempo, mano, olha, morei 7 anos em Veranópolis, ele aprendi a gostar do VEC. Mas esses 7 anos, o elenco de 2019 é um dos mais fracos que eu já vi. Queria abordar também um pouco dessa situação em seguidinha, Kid, mas vai lá. Vai lá, Kid, porque temos São aí José com bola na trave aqui, mas tudo bem. Estamos acompanhando o jogo na secação, mas aproveitar que o Lucianinho tá aí, vamos sugar esse homem hoje, né, cara? Sem dúvida. Eu acho que é o intuito do programa, né? O Lucianinho, ele falou muito bem, ele viveu a história do Veranópolis. Eu me lembro muito bem do Lucianinho, pra mim ele é um dos meus grandes ídolos com a camisa do Veranópolis, né? Uma das grandes lendas da história do Veranópolis. Eu cresci nesse ambiente, eu me lembro de começar a acompanhar futebol no município na época do Veranense aí, eu acompanhei alguns jogos do Veranense no final dos anos 80, início dos anos 90, vi alguns clássicos aí, Veranense e Dalban. E eu vi no Veranópolis nascer, então, pra mim, eu como uma criança, apenas 10 anos, acompanhando o nascimento de um time como o Veranópolis, e acompanhar toda essa galera. Pô, em 92, na segundona do VEC, eu acho que eu fui pra todos os jogos da segundona, em casa e fora. Né? Foi um nascimento da charanga do Veranópolis, ao qual o meu pai era um dos grandes mentores da charanga, e eu acompanhei isso em loco todas as partidas. Eu me lembro de ir pra Carazinho, ir pra 3 de Maio. E os jogos eram no Veranense, no campo da Palugana, não, né? No primeiro ano era no campo do Davi Farina, do ADF. Davi Farina, mas essa não foi mas é que tá, existia um acordo entre Veranópolis e Dalban que cada ano eles iriam se revezar em cada estádio. Só que o VEC já subiu no segundo ano em que disputava na Palugana. Só que na época o pessoal acabou avaliando que para um investimento de infraestrutura, o campo do Antônio Davi Farina seria melhor do que o da Palugana. Por isso que acabaram investindo a partir de 94 no campo do Dalban. Né? Eu imagino na época. E assim se manteve, mas assim, ó, até a rivalidade Veranense e Dalban, o que não aconteceu com essa galera? Muito bem, mas até hoje eu sei de gente que não frequenta o ADF porque é doente pelo Veranense. E vice-versa na época. O Lucianinho só jogava onde, Luciano? Veranense? Eu era Dalban. Dalban? Eu era Dalban, mas essa rivalidade era muito grande. Até no Dalban nós somos campeões em 89 de juniores, da segunda divisão. Foi aí que eu consegui buscar uma oportunidade na equipe júnior do Grêmio. Que ali tinha os olheiros olhando os jogos, né? E aí eu tive esse privilégio de acompanhar os treinos lá no Grêmio. E aí a minha ida para o Grêmio foi em função desses jogos que eu fiz com o Dalban. Mas a rivalidade entre Dalban e Veranense era muito grande. Era uma coisa assim impressionante. A metade da cidade era Veranense, a metade da cidade era Dalban. E quando tinha esses verdais, que chamavam, né? Era importante, a cidade se mobilizava, as pessoas se olhavam diferente, né? Mas aí acredito que tudo foi pro bem de todos, foi feita a fusão, né? E hoje tá aí o grande Veranópolis, 93 foi campeão e queremos aqui que esse ano consiga, né, esses resultados para que consiga permanecer na Série A do Campeonato Gaúcho. O que tu tinha falado de quê? De curiosidade do Lucianinho? Não, mas eu tava seguindo, fazendo um adendo já e contando um pouco do Lucianinho, cara, porque justamente pegando esses ganchos aí de quem viveu o nascimento do Veranópolis aqui, eu acho que vocês são mais novos do que eu, mas eu acompanhei isso aflorado, né? Acho que a primeira festa de título de algum time eu fiz através do Veranópolis. Eu era muito novo, como eu sou apenas de 1982, sou um jovem, né? Em 93 foi a primeira grande festa futebolística que eu me lembro de fazer. Né? Logo após isso veio o Grêmio campeão, que eu sou gremista, todo mundo sabe que eu sou gremista doente, mas o Grêmio começou a ganhar alguma coisa importante a partir de 94, 95, 96, assim como a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo em 94, eu me lembro disso, claramente. Mas o VEC de 93, aquela festa lá pra mim tá emblemática, como a primeira grande festa futebolística na minha vida. E justamente pegando isso aí, esse momento que a gente vê essa nostalgia toda que tá pairando sobre todo mundo fala muito do Veranópolis incaível e tal. Eu quero que o Lucianinho, com toda a experiência dele, nos diga o que é que tá acontecendo com o VEC esse ano. Porque a gente fala o time é ruim, mas aí a gente vê jogadores consagrados, tem jogadores aí que passaram diversas temporadas do Veranópolis com destaque. Não, e vieram de uma temporada com destaque. Jogadores que passaram em outros clubes também, se destacaram em outras equipes, né? A gente vê jogadores que, alguns desconhecidos, né? Mas que demonstram certa qualidade. O que é que tá acontecendo, Lucianinho? Foi talvez um erro do VEC ter apostado talvez num treinador jovem, emergente, que talvez faltou um pouco de experiência e cancha pro Sananduva, pra comissão técnica. O que é que tá faltando pro VEC chegar na situação
e que, infelizmente, tá no fundo do poço da história do Veranópolis, né? Fica difícil nós acharmos aqui o ponto certo, o que houve realmente por essa temporada ruim do Veranópolis, né? E eu participo muito do futebol, então eu sei que o futebol não se pode se brincar. E dentro disso eu acredito muito em planejamento. E dentro desse planejamento tem vários segmentos, né? O técnico, o perfil de atletas, qual é a competição que você vai disputar, qual é os atletas que você vai trazer, qual é o perfil desses atletas. E um dos grandes também motivos do Veranópolis nesses anos todos esses últimos anos tem passado por dificuldade, é a questão de todo ano fazer um elenco novo. Esse é o ponto-chave, acredito muito. O Veranópolis todo ano tem feito elencos novos e se a gente lembrar lá de trás, anos lá atrás, o Veranópolis sempre tinha 10, 12, 13 jogadores como base de equipe. E esses atletas que chegavam para disputar o campeonato, eles tinham que se agregar a esse pessoal que já estava aqui. E hoje o Veranópolis não está acontecendo isso. Todos os jogadores são novos. Permanece 3 ou 4 atletas, mas é muito pouco. Um fator importante, a competição que hoje o Veranópolis disputa, que é a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, é um campeonato muito competitivo. E aí você tem que buscar o perfil desses atletas para disputar essa competição. Hoje tem uma estatística aí de 40%, 50% está acontecendo gols de bola parada. Então você vai buscar perfis de atletas com força, atletas altos, conhecedores do campeonato. Então são vários aspectos que a gente vai aqui pontuar e nós vamos chegar a vários deles. Sendo um direto não tem como dizer, né? Ou é técnico, é jogador, é muita coisa, envolve muita coisa, um planejamento. Tu sabe que é pertinente, só Luciano, te interrompendo, esse dado, porque eu me lembro perfeitamente de que nos anúncios oficiais do VEC, a gente, aqui durante o programa, durante a montagem do elenco, a gente falava. A primeira vez que vai disputar o Campeonato Gaúcho. Era informação mesmo, né, do jogador que o Veranópolis buscava. Tem vários que é a primeira vez que estão disputando o Campeonato Gaúcho, ó. Não é nem vestindo a camisa do Veranópolis, não jogou pra nenhum clube do interior no Gaúchão e tá vestindo pela primeira vez, né, a camisa de um clube do futebol gaúcho. Isso é bem pertinente, essa parte. Porque o futebol gaúcho é muito diferente, que nem a gente citava o caso, por exemplo, do Leandro Damião, que consegue só jogar no futebol gaúcho. Só que é no nível nacional, mas ele se encaixa no Inter. É a mesma coisa esses caras. Eles vêm, por exemplo, no Campeonato Paranaense, de repente lá eles se destacam e aqui não conseguem ter sequência, porque é muito mais pegado, né? É bacana, bem bacana mesmo essa situação aí. Tu queria complementar mais uma coisa em cima disso, Luciano? Não, eu falei em relação a planejamento, e planejamento é isso. O planejamento é numa empresa, até mesmo dentro de casa, e ali você pontua vários aspectos ali. E principalmente no futebol, tem vários setores ali que funcionam dentro do clube. E principalmente o Veranópolis, cada ano se faz um elenco novo, se abre o clube 4, 5 meses para disputar um campeonato. Mas eu vou te interromper, justamente. Pegando esse ano, né? Eu tô aqui para questionar o cidadão aqui, né? Pô, o profissional da área, ele sabe mais do que a gente, né? Mas assim, esse ano tu vê que foi elogiado pra caramba porque começou antes. Foi a primeira equipe a começar a treinar no Campeonato Gaúcho. Meados de novembro. Foi a equipe com uma preparação invejada por todos os clubes. Quem sabe né? a maior, mesmo pegando mesmo aquele quadrangular que teve aqui, né? Festivo lá do aniversário da cidade de Veranópolis. Isso. A preparação do VEC, né? A preparação desse ano foi superior àquela na quantidade de jogos. Isso. E participou do torneio lá em Juiz também. Se bobear, eu acho que o VEC faz mais amistosos do que vai disputar pelo Campeonato Gaúcho, se bobear. Mas toda essa preparação é elogiosa. E aí vem aquele ponto que tu citou agora também, que todo mundo reclama que talvez seja o problema do Veranópolis, da montagem da equipe. Mas talvez seja o sucesso também do VEC ter ficado tanto tempo na primeira divisão no futebol gaúcho, porque o VEC acabou não tendo gastos para um segundo semestre e assim não investiu tanto dinheiro quanto as equipes que surtaram a cabeção. Caso do Lajadense, que eu me lembro, o presidente do Lajadense na época que eles subiram, que eles iam jogar a Série D, ele disse: o nosso projeto é ser a Chapecoense. Em tal ano nós vamos estar na Série B do Campeonato Brasileiro.
O Lajadense tá na segunda divisão, futebol gaúcho e sem perspectiva de subir. Mexeram na sua arena, lá em Lajeado e tudo mais. Porque é um time que quis avançar mais do que esperava. O Ipiranga de Erechim tá aí, tá peleando e não consegue jogar. Sabe que isso o Kid tá falando, Luciano, e demais colegas, jornalistas da capital, recentemente falaram isso. De que chega a ser uma surpresa, o incaível Veranópolis, eles estão citando a semana toda agora. E nos últimos dias é justamente em cima dessa questão. Eu vi mais de um jornalista, jornalista da capital falando nisso. De que, de repente, o sucesso do Veranópolis é justamente jogar apenas o Campeonato Gaúcho. Sim, disputar o Campeonato Gaúcho, né? Porque o VEC não entra pra ganhar. O Campeonato Gaúcho nunca entrou pra ganhar. Sim. O VEC sempre entrou pra disputar e não cair. Então esse foi sempre o intuito do Veranópolis. O VEC focou nisso. E o VEC deixou de jogar inúmeras vezes a Série C, que não tinha nem D uma época lá. E não sei se tu fez parte do elenco também. A Copa do Brasil jogou também. Não, jogou um ano. Né? Jogou 2 anos o VEC, Copa do Brasil. Mas o VEC teve acessos garantidos pra Série C e depois pra Série D algumas vezes e não quis jogar. Mas é assim, ó. E aí o Veranópolis ele não tem um... Deixa eu só perguntar antes de concluir. Acho que eu ia complementar o que eu ia falar. Eu quero saber justamente, Luciano, que tu me explique. Isso é o sucesso ou é o contrário? É o grande problema do Veranópolis não ter jogado o ano inteiro, cara. Porque isso, sério, eu fico numa faca de 2 gumes, me parece. Que talvez seja o grande sucesso do VEC ter tanto tempo na primeira divisão, seja isso, tiro curto, mas também, por outro lado, a longo prazo, tá acontecendo o que tá acontecendo agora. Na primeira pergunta, eu te diria assim que não te dá uma garantia de você começar 60, 90 dias antes de uma pré-temporada para uma competição. Isso é isso que eu falo em planejamento, é planejar o início dos trabalhos 2 meses antes, a condição dos atletas, qual é os atletas que virão para o Veranópolis, qual é o perfil dos atletas, quantos atletas permanecem de um ano para outro. Então a gente vai pontuando, a gente vai vendo que o planejamento é muitas situações. Então eu diria que você iniciar 60 dias antes da competição não te dá uma garantia de fazer um bom campeonato. Primeira pergunta. A segunda é de que nós, voltando um pouquinho para trás, já fazem 2, 3 anos que o Veranópolis tem tido dificuldade nos campeonatos gaúchos, em função na montagem do elenco. Montagem do elenco em que sentido? Todo ano se reformulando um elenco. Aí você me diz, mas é uma garantia de estar todo ano disputando porque se segura um valor que vem de uma federação para você apostar todo esse valor em 4, 5 meses no Campeonato Gaúcho. Tudo bem, é uma questão que tem que ser bem pensada, mas aí te diria assim, o Veranópolis, qual é o objetivo do Veranópolis? É só disputar o Campeonato Gaúcho? Ou é crescer como clube? Ter uma categoria de base? Aí você pode me dizer assim, mas aí tem o lado financeiro. Concordo, tem o lado financeiro que pesa. É fácil nós falarmos aqui de o Veranópolis ter todo ano futebol. É muito fácil. Agora, tem que se pensar o que o Veranópolis quer para a vida dele. O Veranópolis vai ficar todo ano fechando as portas 5, 6 meses e disputando só o Campeonato Gaúcho? Vai acontecer o que está acontecendo hoje. Em algum momento o Veranópolis vai sofrer a queda e aí para depois surgir novamente vai ser difícil. E, Lucianinho, eu acredito que o Veranópolis jogando, ou as equipes do interior que elas jogam apenas o Campeonato Gaúcho, e o Veranópolis ele conquistou boas campanhas e ele acabou cedendo a sua vaga, né, pra Série D e tudo mais, jogou a Copa do Brasil apenas, né, mas acabou cedendo 2 ou 3 oportunidades, acho que até 3 oportunidades recentemente. Sim. A vaga na série D do Nacional. Acaba criando, digamos assim, um certo ódio de quem sabe boa parte da mídia, e especialmente da nossa capital e mais. Eu vou além. A própria federação, porque a federação ela ganha cotas, né? É importante ter os seus clubes, né, representantes jogando, porque acaba sendo ali um trabalho a mais, né? Claro. De destinar vaga aqui e ali, aquela situação que acaba complicando. Acho que é ruim pro Veranópolis. Isso envolve muita gente que acaba odiando, vamos dizer assim, o clube. Tô certo nisso? Tá certo. E mais um aspecto em relação ao planejamento. O atleta, para hoje vir para o Veranópolis, ele tem que olhar muito bem o que o Veranópolis vai dar para ele. 4 meses de contrato, segundo semestre não tem. Então o atleta ele vai pensar se ele vem pro Veranópolis ou não, porque tem várias opções. Aí um clube de São Paulo me oferece um contrato de 1 ano.
qual é a opção do atleta? É uma garantia de um tempo maior, É o que né? acontece. Era a é o- questão que eu ia chegar. É o que acontece geralmente com atleta alguns jogadores. Esse ano teve um exemplo, o jogador do Veranópolis que o Veranópolis contratou, que foi um destaque do Campeonato Goiano, lateral esquerdo, Lateral esquerdo do Marquinhos. E antes de iniciar a competição, o São Caetano veio e ofereceu um contrato melhor pro cara, o cara foi. O São Caetano acho que foi, né? Não O São lembro agora. Caetano. O Veranópolis, eu acho que ele tem em contrapartida, que é um dos poucos clubes do interior que ele tem uma boa relação, né, com a comunidade, com a sua direção e que paga em dia, né? Porque todo mundo fala muito bem e alguns, né, acabam até abrindo mão, às vezes, de um ano de contrato, porque sabe que lá aconteceu tal coisa, então ele garante pelo menos os seus 5 meses, enfim, né, no Veranópolis. Até porque é uma vitrine, querendo ou não, é uma vitrine muito grande, inclusive com as boas campanhas do Veranópolis, né? Tem os prós e os contras dos dois lados, né? É uma situação. Ela é bem complicada. O Paulinho querem falar alguma coisa em cima disso aí, do planejamento do VEC, de não jogar o segundo semestre, enfim. Fica à vontade, Paulinho, depois Eu sobre isso, eu vejo bastante torcedores de outros clubes aqui do Rio Grande do Sul falando isso, né? Criticando o Veranópolis, bem feito. Torcendo contra, isso, entre aspas, bem feito, né? tem que cair mesmo, porque é um clube de verão, não sei o quê. E sobre esse ano, cara, eu acho que o grupo que foi montado foi um grupo mal montado, acho que um grupo insuficiente, que não mostrou resultados nas 3, 4 primeiras rodadas, só que era o que tinha. Então, na minha opinião, foi feitas mudanças tarde. Eu acho que a comissão técnica deveria ter sido trocada já no início da competição. E não foi feita, né? A gente estamos ali na reta final, com apenas 3 pontos e à espera de um milagre, né? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra ele, olha só aqui, de Tony Belotto, né? Grande Antônio Moro, curtindo nosso programa. Cara. Tá mandando abraço. Lenda, hein? É. Abraço a todos, em especial o Lucianinho, diz ele. Falou tudo aí o Lucianinho antes com relação ao VEC, né? Fizemos parceria no GE da Alban no final dos anos 90. Excelente programa. Realmente, o Lucianinho foi um dos melhores jogadores da história do VEC, concordo contigo, Kid. Começou sua trajetória de sucesso na escolinha do Ipiranga. Inclusive o Menegon, que também é símbolo do VEC. Tá acrescentando aqui. Canhão da Serra. Grande. da Tony Serra. Belotto, que inclusive também, que já foi feito convite. Menegon Maravilha. também é nossa. É presença aqui nas próximas O semanas. Menegon vai Né? vir aqui na confirmação da Manutenção no VEC. manutenção na VEC na Série A. Ele vai vir aqui, nós vamos fazer um churrasco depois do programa. E o Lucianinho isso vai aí. também, né? O Lucianinho tá louco com um churrasco de Jaguar aí. Dirceu Moreira França, abraço Lucianinho como jogador e pessoa, abraço a todos aí. Luciano, vou te falar uma coisa, o VEC esse ano tá sem zagueiro, sem atacante, eu vi num amistoso, captei aí. Tá dizendo o Dirceu Moreira França, abraço e pro Dirceu curtindo nosso programa também lá de Nova Prata, hein? Essa galera tá deixando aí o seu recado. Gilmar Dalpozo, com certeza tu mantém contato com ele aí seguido, cara. O que o Gilmar fala, velho, desse momento aí do Veranópolis também? Qual é? O que tu troca de ideias com ele? O que vocês conversam, cara? O que o Gilmar tá falando sobre essa situação bem complicada do Pentacolor? Até porque ele é tão identificado quanto tu, né, Luciano? Olha, o Gilmar a gente conversa diariamente. Até mesmo ontem ele mandou uma mensagem para mim e desejando sorte para o Veranópolis, né? Hoje atualmente ele não mora mais em Veranópolis, né? Foi morar em Floripa, né? E o Gilmar também está sentindo a mesma situação que hoje nós estamos aqui, de tristeza, né? Pelo momento do Veranópolis, né? Mas acredita de que esse momento, nesses últimos 3 jogos, possa se reverter. Por quê? Porque o Veranópolis, em vários momentos nas competições, tem passado por esses momentos e tem conseguido reverter as situações. Eu lembro uma de 94, primeiro ano do Veranópolis no Campeonato Gaúcho, depois do acesso. O técnico era o Tite. Nós ficamos 13 jogos sem ganhar no Campeonato Gaúcho. Tinha turno e retorno. Nós olhamos no outro programa, né? Eram vários jogos, sim, mas aí você tem que buscar alternativas, buscar soluções. E hoje vejo que o Veranópolis tem que buscar soluções. De que forma? As pessoas que estão lá dentro são profissionais, elas têm que buscar essa solução, porque o momento hoje do Veranópolis é esse. Então o Gilmar também nesse momento ele está sentindo, mas é uma pessoa que conviveu aqui, participou aqui, teve sua história aqui dentro do Veranópolis como jogador e como técnico. Então um sentimento de tristeza também, mas acreditando que o Veranópolis possa dar a volta por cima. Veio uma informação aí de pessoas ligadas ao Veranópolis de que não tô exatamente tentar pegar aqui precisamente pela tabela para poder ser um pouco mais específico de tempo, tá? Mas acredito que tenha sido pós-derrota pro São José, porque a equipe do Veranópolis
ela, na rodada anterior, ela conquistou aquele empate com sabor de vitória, né? Com um jogador a menos contra o Internacional, com um pênalti contra, foi lá e empata o jogo, né, cara? A quarta rodada. Na quinta rodada, o Veranópolis ele sai na frente e ele acaba tomando 3 gols em 22, 23 minutos lá no início do segundo tempo, né? Virou 1-0 no intervalo, algo parecia, pô, agora realmente foi. O jogo do Inter é a divisão, foi o divisor de águas. E o Veranópolis toma 3-1 ali em 23 minutos e novamente a temida bola aérea. E depois, quando o Caxias também faz uma atuação extremamente ruim. Nesse meio termo surgiu a informação de que Gilmar Dalpozo e Lucianinho teriam sido convidados para voltar para o Veranópolis. Procede essa informação? Não procede? Não, houve especulações, mas assim, o convite não houve. Convite formal, não? Não. Uma sondagem, mas sem proposta. Sondagem, sim, mas até porque o momento do Veranópolis não era bom na competição e naquele momento não só o torcedor, a imprensa achava que poderia haver a troca, né, no comando técnico, mas assim, convite de concreto não houve, não. Caso viesse esse convite, Luciano, pelo menos da tua parte, ou você e o próprio Gilmar chegaram a falar, pô, cara, realmente pode chegar essa proposta, enfim, até para identificação e tudo mais. Olha, a gente tá no mercado, a gente tá sempre aberto a qualquer situação. O importante para nós, comissão técnica, é saber o que o clube vai nos projetar, vai nos dar. Então acredito que o Veranópolis, naquele momento da competição, no momento difícil, eu acredito que o Gilmar ia pensar, até porque o Gilmar tem uma identificação, e até mesmo eu, por estar aqui em Veranópolis acompanhando os jogos. Então, o momento, naquele momento não houve nenhuma convite formal, né? Só houve sondagem, né? Mas o Veranópolis seguiu o seu caminho, achou que naquele momento a troca não era importante, e agora fez a troca, mas o Veranópolis segue no caminho, o Gilmar também aguardando algumas propostas para encaminhar seu futuro. Legal, Kid. Até pegando essa história, eu ia fazer essa questão pra ti. Teve um convite lá no início da competição pra de fato assumir, e aí já pegando esse gancho. O Lucianinho, como é que o Lucianinho trabalha independente do Gilmar, ou o Lucianinho ainda tá nessa parceria com o Gilmar? Se pintasse o convite pro Lucianinho assumir como técnico, o Lucianinho assume? Primeiro, lá no ano passado, o Veranópolis deve ter confirmado o técnico, que era o Sananduva, na metade do ano ainda. Isso, foi bem, mas eu digo lá atrás, teve algum convite para o início do Gauchão de 2019? Não houve nenhum convite, não, até porque nós estávamos no Brasil de Pelotas, eu e o Gilmar disputando a Série B do Brasileiro, então não houve nenhum convite. Em relação ao Lucianinho, hoje, nesse ano, já fazem 11 anos que eu estou com uma parceria com o Gilmar, né? Na função de auxiliar técnico. Uma pessoa de confiança, até porque... É um excelente profissional. No profissional... Diga-se de passagem, ele é muito fera. Então, a vida do Lucianinho está ainda em função da permanência dessa comissão técnica com o Gilmar. A gente sabe de todo o envolvimento que a gente teve nesses anos que a gente passou junto, né? Em vários clubes, com várias conquistas. Então, o caminho ainda está bem ali na frente, com ideias boas para que o futuro seja bem promissor ainda. Antes de a gente entrar nessa história de falar um pouquinho do Lucianinho, dessa carreira como auxiliar, né? Nós já estamos só lembrando que infelizmente, né, nós estamos com 1 minutinho para as 8, então, né, temos que só acelerar o nosso papo aí, até aquela reunião e pode rolar demissão depois, né, podemos atrasar tanto. Só fazer um comentário com o nosso querido Tony Belotto aí, com o Antônio Moro, né? Não, ele fala de ti aqui, ó, deixa eu totalizar então, cara. Não, ele tá dizendo... Começamos juntos com o Tadioto lá em 1982, no Ipiranga. Kid também tem sua formação nas escolinhas. Claro, né, cara? Quem que não passou pelo Ipiranga? Todo mundo sabe que o Ipiranga é o clube ao qual eu torço no município, né, cara? Eu sou mais Ipiranga do que Grêmio e Veranópolis junto. Mas, inclusive, o Ipiranga é melhor que os dois. Só para deixar claro. Mas melhor que o do Erechim também. Em todos. Ele é melhor que o Grêmio até o Ipiranga. O Ipiranga tem Libertadores e Mundial, que ninguém tem no Veranópolis. Mas o Lucianinho passou pela base do Grêmio. E tem uma foto clássica do Lucianinho, se eu não me engano, tá com o Danley na foto, né? Explica um pouco essa história aí. Teve mais alguém conhecido aí que teve um sucesso depois que tu passou na base do Grêmio? Explica um pouquinho. Não, é assim, ó, teve em 89, então teve o campeonato aqui com o Dalban, que nós participamos em Cruz Alta, a gente foi campeão, o Dalban foi campeão da segunda divisão e dali eu fui para o Grêmio. Fiquei em 90, 91, 92, e ali eu participei de juvenil e juniores. Ali participei com o Derlei, Carlos Miguel e vários outros atletas que
E o que faltou pra dar aquele sprint e Olha, ingressar no grupo principal? Peguei uma época muito difícil do Grêmio. O Grêmio numa segunda divisão. Caiu, né? Eu não lembro qual o exato ano, se foi 92. 93, disputou o Grêmio caiu, segunda, né? Não, que o 9-2, né? O Grêmio caiu foi 9-2. O Grêmio caiu 9-2. Disputou a segunda 93 e subiu. Não, caiu 9-1, disputou a segunda 9-2. Isso. Ah, então tô enganado. Então peguei uns anos bem complicados no Grêmio, 91, 92, onde o profissional não dava tanta oportunidade para as categorias de base. Em função da grandeza do Grêmio, de trazer jogadores para tentar que o clube subisse de divisão. E em 92, eu com 19 anos, aí decidi, recebi um convite do Tite, que estava aqui no Veranópolis, em 92, e do Edgar Caradia, e o Esdenido Badalotti, para voltar para Veranópolis. E aí, com certeza, foi uma escolha boa, não me arrependo de nada, porque aqui também tive sucesso, aqui no Veranópolis, tive sucesso em função da minha carreira, ela progrediu, ela teve progresso, e aqui no Veranópolis também, em relação à minha função de auxiliar técnico, aqui teve início também. Então hoje o Veranópolis, dentro da minha carreira profissional, ela fez parte total. Então hoje eu tenho que também agradecer. Isso é gratidão pelo Veranópolis. 2 questionamentos rapidamente, só pra gente encerrar o programa. Falei anteriormente que eu queria abordar contigo a questão do Juventude. E acho que o Juventude e Brasil, nesta ordem, né? Antes o Juventude e agora por último o Brasil foram as últimas 2 equipes que Gilmar e Lucianinho treinaram, certo? Foi Juventude e Brasil. Cara, essa situação do Juventude em especial e também o Brasil vivenciando nesse momento, o que dá pra falar dessas duas camisas? Porque são de extrema tradição aqui no nosso estado e a gente não tá acostumado, de repente, de ver essas equipes disputando série nacional no limbo aí no futebol gaúcho, né? Pelo menos no estadual. Diria, Nato, que eu falei muito aqui em planejamento. Planejamento é importantíssimo, é fundamental e acredito que seja o ponto de partida para o sucesso. E o Juventude, no momento que nós estávamos disputando a Série B, teve o planejamento seguindo. Ele se permaneceu com 15 rodadas de antecedência, permaneceu para a Série B do ano seguinte, mas aí quiseram mudar o planejamento. E nessa mudança de planejamento houveram várias situações, que aqui não cabe eu a falar, mas que interferiram no rendimento dos atletas e que aí que o Juventude não conseguiu continuar na ascensão que estava dentro do campeonato. E o Brasil de Pelotas está se reestruturando. O Brasil, você vê que está fazendo hoje um estádio novo, né? Então está se reestruturando, se profissionalizando, que é o mais importante. Por isso, em alguns momentos está tendo reformulação de elenco também, que é uma dificuldade dos clubes, essa reformulação, eu falei antes do Veranópolis. Daria aqui para você, Juventude, Brasil de Pelotas, Veranópolis, reformulando elencos, estão passando por dificuldades. Então eu falo sempre, quanto mais você conseguir deixar dentro do elenco jogadores, um plantel que dê uma consolidação num campeonato é importante. Uma base de equipe. Isso é muito importante num clube de futebol. Base. O Grêmio hoje está vivendo um momento porque continua com uma base e está ainda se colocando alguns atletas dentro do elenco. O Internacional, só para frisar o Inter, está em reformulação também. Está tentando buscar atletas para a grandeza do Internacional, mas nesse momento o Inter, em relação ao ano passado, tá com dificuldade também. Por falar em dificuldade, só pra gente encerrar, tá muito bacana lá no Globoesporte.com, coloca lá na parte lá dos regionais e clica no futebol gaúcho, tem alguns contos, né, peculiares. O mais recente, no dia de ontem, tem aqui do Dalmoro, né, o Dalmoro contando algumas histórias aí do Tite, e também ele conta uma história bastante peculiar de um jogo que foi interrompido. Vou pegar aqui exatamente onde é que foi o jogo, para não passar, né, a informação errada. Em Cachoeira do Sul, 93, o ano do título do acesso aí do VEC. O jogo foi interrompido por uma chuva de batatas, meu caro Luciano. Depois pedras, tijolos também no gramado. Eu queria que tu contasse, cara, pra gente encerrar o programa, alguma história aí peculiar no momento. Tá todo mundo invadindo o programa aqui de hoje. Não, tá uma bagunça isso aqui, né, cara? Mas enfim, uma história peculiar aí dos teus tempos aí no Pentacolor, uma história parecida aí, um tumulto generalizado, uma história engraçada, enfim, da época do Veranópolis e que te envolveu, Lucianinho. O que dá pra falar? Jogo marcante. Esse é São José de Cachoeira. São José de Cachoeira. Um jogo onde que no término do primeiro turno, o São José de Cachoeira veio a Veranópolis, em 93, na divisão de acesso. Tava 13 jogos invicto e o Veranópolis venceu por 2-0. E no retorno, já tinha virada do retorno, era o jogo em Cachoeira. E houve toda uma mobilização em função do jogo, porque ele não se aceitou essa derrota. E aí houveram vários incidentes dentro de extracampo. Lembro que nós saímos da delegacia 3 horas da manhã
escoltados pela polícia, porque o ambiente foi muito tenso. O jogo não acabou, então foi um momento onde que eu vivi no Veranópolis de pura assim, tristeza em função dos acontecimentos. Jogadores dentro de campo brigando, então foi um momento muito difícil dentro do Veranópolis. Esse foi marcante para mim. Legal, Lucianinho, obrigado aí pela tua participação, cara, valeu mesmo, com certeza tu retorna aqui numa próxima, brevemente, quem sabe, pra falar dessas últimas 3 rodadas épicas do Veranópolis se mantendo na elite do futebol gaúcho. Fala, Paulo. Eu vou ter que mandar um abraço pra turma do futebol da quarta, senão eles vão me matar, que já são 2 programas que eu esqueço. Até porque amanhã é o jogo, né? Amanhã tu vai jogo, aí faz 10 para 11 anos que a gente tá junto, então não dá pra deixar de dar um abraço na gurizada e se falemos aí, galera. Muito bem, valeu meu caro Pão Luciano, grande abraço, até a próxima. Kid, era isso? Pô, cara, eu teria mais milhões de perguntas pra fazer pra você. Não tenha dúvida, né? Até amanhã e até papo. A gente tinha que fazer até as 9 hoje, né, cara? Nem fizemos nada de pergunta, cara. O Paulinho sequer falou alguma coisa, velho. É verdade. Mas depois a gente conversa, fora do ar, vamos falar fora do ar. Eu vou terminar a minha parte, eu vou terminar fazendo um apelo. Eu vou terminar fazendo um apelo pra população veranense, não deixem o VEC cair. O VEC é de todos nós. Apoiem. O VEC do seu Alino Juste, o VEC do Paulo César Gusso, o VEC do nosso querido o Ed Machado, o irmão do Claudinho, o VEC do Tito, o VEC do Tito, o VEC do Sanduíche, o VEC do Edgar Queradia, o VEC do Gilney Fávero, o VEC do seu Edenir Badalotti, o VEC de todos nós. Não deixe uma história tão linda contra o Veranópolis cair, galera. Vamos apoiar o Veranópolis, tem ainda 3 jogos, nós temos chance de nos salvar, então tá nas nossas mãos, vamos fazer o que a gente pode fazer. E apoiar, não deixe de ir pro estádio, não deixe de apoiar o time. Vamos fazer um caldeirão aqui nos 2 jogos contra a dupla papel. E se bobear, vamos pra Ijuí e torcer pro Veranópolis ainda. Sem dúvida, valeu Kid, Pão, Lucianinho, Paulinho, era isso, né, meu camarada? Valeu. Muito bem, a gente volta aí amanhã, quarta-feira, falando muito mais de VEC, dupla Grenal e todos os assuntos pertinentes aqui no nosso programa. Bom final de terça-feira e até mais, tchau! Vamos aonde, Pão? Vamos lá!